Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de bate-papo. A gente trazendo o tema hoje sobre superando os limites, né? A Lucilena Galvão também fala sobre esse tema de forma mais, no contexto mais ali dos grandes poetas, né? Dos grandes pensadores. E eu vou trazer um pouco mais voltado à questão espiritual. Então, hoje o bate-papo nosso vai ser sobre isso, superando os limites, né? Como diria, e para começar, aliás, né, esse bate-papo, eu vou trazer um trecho ali uma sabedoria do Yogananda, que diz o seguinte, né, que a gente não tem que buscar o amor, a gente tem que encontrar as barreiras que a gente acredita ter para que a gente derrube elas, para a gente ser esse amor. A gente transbordar esse amor, né? Então, hoje a gente vai fazer esse bate-papo, tentando aí esclarecer mais um pouco essa questão das crenças, do ego e de tudo isso, como elas se enraizam, como elas se formatam, se incrustam, fica em cima do nosso ser, né? Deturpando tudo que a gente enxerga, tudo que a gente tem por visão, né? Então, bora lá. Né? Com base no que o Yogananda falou, né? Que a gente não precisa buscar o amor, a gente precisa derrubar as barreiras que impedem da gente ser esse amor, né? Porque a gente, na verdade, a gente já é, né? Esse amor. Então, é só as barreiras que a gente tem que derrubar, realmente, para que esse amor extravase e seja, transborde para todas as pessoas à nossa volta. E, nesse interim, a gente começa a observar ali, por exemplo, tudo que a gente pensou que era dificuldade, que a gente pensou que era, que a gente acreditou que era impossível, então a gente começa a olhar para isso de uma forma mais abrangente e ver que, por exemplo, se o amor ele não precisa ser buscado, ele já é uma realidade minha, eu só preciso quebrar as barreiras que me impedem de enxergar que eu sou esse amor. O mesmo vale para todo o restante, na questão espiritual, sabedoria, a compreensão, a profundidade espiritual e tudo mais, né? Então, agora, nesse momento, a gente tem uma questão. Como assim? Se o amor é dessa forma, o restante também é. O amor para quem já estudou aí um pouquinho dos mestres espirituais, ele é uma verdade espiritual. E sendo uma verdade espiritual, ele é parte de Deus. Deus é a verdade. Eu sou a verdade, assim como disse Jesus, eu sou a verdade, aliás, eu sou o caminho, sou a vida, errei tudo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Então, se, se Deus se intitula sendo a verdade, o caminho e a própria vida, tudo isso é a verdade. Tudo isso são sinônimos, né? É que a gente interpreta humanamente cada um desses trechos da verdade como uma forma diferente da verdade, mas não é, é a mesma verdade de formas que a gente possa entender o que está ocorrendo, né? Então, quando a gente começa a entender que tudo é uma coisa só, que toda a verdade é uma coisa só, que todo ser é um ser só, que, então, se eu sou Deus, Deus sou eu, é o meu próprio ser. Então a gente começa a entender que são realmente barreiras que a gente colocou diante dos nossos olhos que fazem com que a gente acredite que é difícil, que é impossível, que é, que é isso ou que é aquilo. Então, nesse contexto, a gente começa a entender um pouquinho da verdade e um pouquinho dessas barreiras, né? Desses limites que a gente se auto-impôs. Então, a gente olhando para esses limites, hoje, agora, depois disso que eu acabei de dizer, eu acho que começa a clarear um pouquinho essa questão de que, já que
esses limites são autoimpostos. O que me impede de, o que me impede de simplesmente descartar esses limites, né? De descartar esses medos, essas angústias, essas, essas crenças de escassez, tudo isso são limites que a gente impôs no nosso próprio ser. Então, aqui agora a gente tem uma outra, não uma outra visão, mas uma visão um pouco mais profunda dessa questão, né? O que são esses, realmente esses limites? Eles são ideias sem fundamentos, né? Aliás, tem o fundamento ali da inteligência humana ali, né? Do que o ser humano consegue enxergar até então como realidade. Mas aí está um outro porém, né? Já que o ser humano está enxergando isso como realidade, por que que a verdade ele não enxerga como realidade? Porque tem uma questão muito importante ali nesse meio ali que faz o ser humano enxergar toda essa questão problemática, toda essa dualidade, que nem o Joel bem diz, né? Como dualidade, como realidade, né? Aliás, ele enxerga isso porque, mesmo com o contexto humano, a gente não enxerga todas as infinitas possibilidades ou o que realmente é que está acontecendo. Por exemplo, aqui no planetinha Terra, a gente percebe que tem poucas pessoas realmente que conseguem, de fato, enxergar o mundo espiritual em sua, pelo menos uma oitava maior ali, né? Que, se, que seria o mundo espiritual do pessoal que a gente chama de espíritos, de guias, de protetores espirituais. Então, por que que a maioria não consegue enxergar isso? Por que que a gente não está conseguindo enxergar isso? É justamente por esses limites autoimpostos. A gente passou tanto tempo acreditando que era um mundo separado do nosso, que o mundo espiritual era separado do nosso, que a gente começou a se excluir dele como verdade, como parte do nosso ser, né? Então, aí está uma questão que a gente tem que olhar. E outra questão que a gente tem que olhar também é que a gente não enxerga a questão da gente não enxergar o mundo espiritual também tem essa questão da liberdade espiritual que a gente ainda está alcançando, né? Não que seja uma coisa externa, voltando ao fato de que a iluminação é um estado do aqui e agora nós. É um fato do aqui e agora nós. Tanto é que Jesus falava: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, aqui e agora. Então, a gente está desconstruindo todas essas barreiras. À medida que a gente vai se aprofundando espiritualmente no nosso próprio ser, nossa própria identidade, quanto mais no agora a gente fica, mais a gente começa a entender essa dualidade, essas barreiras que a gente se autoimpôs. Então, a gente começa a entender isso. Então, a partir de agora, a gente tem um pouco mais de percepção do que realmente são essas barreiras espirituais que a gente se autoimpôs. Porque elas são só ideias, crenças, que a gente acreditou ser parte do nosso ser, que a gente era aquilo, que a gente era um ser que vivia, morria e voltava o mundo espiritual, depois voltava aqui, vivia e morria depois de novo, né, nesse ciclo de samsara eterno, né? É claro que ainda a grande maioria dos seres humanos ainda não compreende de forma profunda o que quer dizer isso, né, que a gente está conversando aqui hoje, que esse essa percepção espiritual de já ser essa iluminação, ela começa a desconstruir todas essas barreiras. Então, até ontem, a gente acreditava ser um ser que precisava lutar, que precisava batalhar no modo humano, né, de se entender. A gente precisava lutar de fato pelo nosso ganha-pão, pelo nosso dia a dia, né, pelo nosso sustento, né? E hoje a gente aqui
a gente já começa a entender que, já que eu e o meu pai somos um, e tudo que meu pai tem é meu, então tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. E o que que é que eu não estou entendendo? Que essas barreiras, voltando à questão, essas barreiras autoimpostas, elas não existem. A gente que acreditou nelas, né? Um exemplo muito claro dessas barreiras autoimpostas é que, por exemplo, quando eu acredito que, um exemplo aí bem simples, mas que pega a grande maioria do planeta, né? Quando eu acredito que é difícil ganhar dinheiro. E eu ganhar dinheiro, o que eu digo é eu conseguir o sustento, pagar as contas e fazer o básico ali, né? Quando a gente começa a focar nisso, o que que começa a ocorrer? O ser humano, ele começa a criar para si mesmo um conjunto de comportamentos subconscientes baseado nessa regra que ele criou para ele, que é difícil ganhar dinheiro. Então, se ele entrar numa situação em que ele é chamado para uma oportunidade de trabalho, o que que ele vai falar? Não, mas isso é muito difícil, eu não sei fazer isso. Ele vai começar a, a moldar o destino dele à própria imagem do que ele programou. É por isso que a crença é tão importante. Ela age no subconsciente, não no consciente. Porque o que que ocorre? A partir do momento que você acredita que ganhar dinheiro é difícil, você vai começar a criar um monte de crenças, um monte de justificativas para suportar aquela crença. E as justificativas não se sustentam por si só. Um exemplo é você pegar uma pessoa que está numa situação de rua ali, que tem essa crença muito forte, e falar para ela, é o seguinte, fulano, vou te dar um emprego aqui de gerente, e você vai trabalhar como gerente. A pessoa, você vai perceber que ela tem esse tipo de crença no momento que ela vai dar, o padrão de resposta dela vai ser bem parecido, se não igual a esse, que ela vai responder, não, mas eu não sei, eu não estudei isso, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como fazer isso, eu nunca fiz isso, eu não tenho aptidão para isso, então a pessoa começa a gerar um monte de, de informações ali para corroborar todo aquele conflito que ela está tendo ali interno, de que é difícil ganhar dinheiro para ela. Para aquela pessoa é difícil de ganhar dinheiro. E aí ela vai toda vez que ela se derruba, ela se auto, o professor Hélio tem uma palavra bonita para isso, eu esqueci, se auto-sabota, ela vai reafirmando e aprofundando mais a ação daquela crença no subconsciente. Então, aí a gente tem um pouquinho de como as barreiras realmente se comportam dentro do nosso consciente humano. Então, aqui a gente começa a parar e pensar, tá, isso são barreiras, tá, as barreiras são formadas por crenças, tá, beleza, até aí eu entendi. E as crenças, elas agem no subconsciente. Tá, e como que é isso, essa ação no subconsciente? Aí a gente volta pelo mesmo exemplo. Essa pessoa, se ela tivesse uma crença de que, tá, eu sei que eu não sei, mas eu sei que eu sou capaz de estudar e aprender. Então, perfeito. Eu aceito o trabalho, mas você tem que entender, já explica para a pessoa, que eu ainda não sei, mas eu vou buscar saber, porque eu quero, esse trabalho é meu. Você veio para mim, é meu, então eu vou atrás dele, custe o que custar. Eu vou me estudar, vou até de madrugada e vou aprender. Aí a gente começa a ver como age o subconsciente. O subconsciente da pessoa que tem a crença limitante, ela vai construir um monte de regras, de conceitos que apoiam o que ela tá negando para si mesma, como graça, como oportunidade, seja o nome que você gostar de dar. E aí,
Em contrapartida, a gente olha para o outro lado da crença, a crença da verdade. Tá, eu sei isso, eu, eu recebi essa graça, eu tenho essa oportunidade, então eu tenho que buscar trazer à tona essa sabedoria dentro do meu ser. Ou seja, a gente se encontra aqui, nesse momento agora, escutando a verdade que Jesus repetiu há 2000 anos atrás. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. A gente se encontra no mesmo ponto em que o rapaz que aceitou o trabalho de gerente está nesse momento. Tá, eu não sei o que quer dizer isso, mas eu vou buscar saber. Já que eu e meu pai somos um, tudo que meu pai tem é meu, então eu aceito isso. Mas como que eu vou trazer dessa essa informação desse ponto aqui, de que eu não sei usar ela, para esse ponto aqui que eu sei usar ela? Aí a gente está começando a construir a ponte, através do qual a gente dissolve o limite. Então a gente começa a perceber que o limite realmente era só uma crença, era só um medo, era só uma sensação, um pensamento de que eu não podia, que eu não conseguia, de que eu não isso, não aquilo. Então, a partir desse momento que a gente aceita que somos esses seres espirituais, já iluminados, já prontos aqui, já capacitados, em toda a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então, já que eu sou a luz do mundo, por que que eu não estou me comportando como a luz do mundo? Aí chegou uma questão muito importante. Porque, por mais que eu saiba intelectualmente isso, aqui é uma coisa que eu não vivenciei. A gente vai na escola, a gente estuda, 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 depois leva a lição de casa para ser feita. O que que é isso? É o vivenciar a verdade. Uma parte ali que eu acredito que na tradução do sânscrito ali, das linguagens mais antigas, não tem para de hoje, é que sabei a verdade e ela vos libertará. Nesse meio termo aí, tem eu acredito que é mais vivencie a verdade e ela vos libertará. Porque saber, já se sabe aí, faz milênios que já se sabe a verdade. E o pessoal não consegue entender a verdade, justamente porque não vivencia a verdade. Então, aqui a gente tem um ponto crucial, crucial, vivenciar a verdade. Quando a gente está estudando caminho espiritual, seja ele qual for, seja qual mestre for, a gente começa a ter uma questão muito importante ali, que é a gente entra no caminho espiritual e, em vez de parecer que as coisas vão parar de dar problemas, elas começam a dar mais problemas. Então, tá aí uma questão que a gente vai olhar também hoje. Elas começam a dar mais problemas, e mais problemas, e mais problemas, e mais problemas. Algumas pessoas até desistem do caminho espiritual, justamente por isso. Porque a crença de que, já que eu estou no caminho espiritual, eu não vou ter mais problema. Ah, entendi que eu sou iluminado, eu não vou ter mais problema. Esquece. Jesus era até onde o Ocidente aqui entende, o mais iluminado, e mesmo assim, o cara foi crucificado. O cara foi chicoteado, foi humilhado, foi preso, foi perfurado, foi escrachado de todas as formas possíveis, né? Foi, o que fizeram com ele foi horroroso, de infinitas formas. Ou seja, então a gente tem mais um limite que a gente tem que ser quebrado hoje, o limite do nosso, da nossa jornada espiritual, que a gente está aqui, a gente tem que entender que cada episódio mais áspero, cada episódio mais duro, cada episódio mais difícil de se lidar, também é uma lição espiritual que a gente está passando. Então, aqui a gente começa a entrar na maturidade espiritual, onde os limites começam a ser realmente levados a ir até estourar, né? Por que que eu falei até estourar? Porque tem um fato interessante, que todo caminhante espiritual, quando se percebe nisso, tem duas opções.
ou dá o passo seguinte, ou foge. É o momento em que tudo dá errado, que as pessoas no mundo começam a não entender mais o que a gente está fazendo, tudo parece que está entrando num, 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 numa, num buraco sem fim ali, a gente não consegue mais sair do lugar, a gente não consegue mais fazer nada direito, as meditações não são mais aquelas, todo o esforço nosso parece que foi por água abaixo, que é onde a gente realmente quebra uma das barreiras mais importantes, um dos limites mais importantes que a gente tem como ser humano. E esse limite é a confiança no nosso próprio ser, que é Deus. Sendo Deus o nosso próprio ser, eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Se atenta nesse fato. Eu e Deus somos um. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. E aí vem os mestres mais atuais e fala: não existe eu e Deus, só existe Deus. Só existe Deus. Então a gente começa a quebrar esse fato de que a confiança que a gente não tinha em Deus, por isso que o ser humano é pedinte do mundo espiritual, entre aspas, né? Porque aqui é o mundo espiritual também. Por isso que o ser humano é pedinte, não entende que todo o que ele precisa está dentro de si mesmo. E aqui começa a quebrar-se o mais importante limite que o ser humano se autoimpõe, a confiança em Deus, que é o seu próprio ser. Aí a gente começa a dar um passo importante. Por quê? Aqui, quando tem dois momentos que ocorrem isso. Aliás, tem duas formas em que esse momento ocorre. Uma delas é por amor, outras é pela dor. E 99,99999% das pessoas entram nesse momento da caminhada espiritual pela dor. É porque o nosso planeta ainda é de expiação e prova. Então, a maioria vai entrar por esse caminho. Não tem nada, não tem problema nenhum. Se entrasse pelo outro, ia ter as mesmas dificuldades, ia ter as mesmas atividades, ia ter as mesmas asperezas do caminho, né? É que a gente ainda não aprendeu a enxergar as atividades, o aprendizado áspero como um aprendizado. A gente ainda vê como negativo, a gente ainda vê como energia negativa, e assim por diante. A gente denota como algo negativo ainda na nossa experiência. Por isso que ainda é muito áspero. E aí, quando a pessoa está nesse momento em que tudo desabou, o chão já foi para o espaço, não tem mais para onde correr. Não tem mais quem possa ajudar, não tem mais quem possa dar conselho, porque você já escutou o conselho de tudo, você já sabe a verdade ali de todo mundo, você já decorou de trás para frente, de frente para trás, você já sabe tudo. Você sabe que você já sabe tudo. Mas você não está sentindo nada, você medita, não acontece nada, você, a verdade não tem nenhuma ação na nossa vida. Então, esse momento é o mais crucial, que você se vê na beira do penhasco, onde tudo que você tentou, tudo que você se esforçou, tudo que você imaginou, planejou, tudo, absolutamente tudo desaba na sua frente. Esse momento é o momento mais importante para o ser humano, porque arranca um pedaço da alma do ser humano. Só que nesse momento também ocorre um fato. Você é chamado intrinsecamente a dar um passo adiante nesse abismo, nesse nada. Não tem chão ali. Mas mesmo assim, você escuta a voz interna sua dizer: continue. Você escuta isso. Não é com alguém falando, não vai ser um anjo da guarda, não, esquece, não vai ter isso. Você vai sentir no seu coração aquela vontade de continuar, mesmo com tudo aquele medo, aquela coisa,
avassaladora, te atropelando de todas as formas possíveis. Aquilo tudo está te atropelando, aquilo tudo está te derrubando, te jogando para o chão. E mesmo assim, aquela sensação de que não desista, dê mais um passo, dê mais um passo, dê mais um passo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me escutando agora, nesse momento, eu convido, se você estiver nesse momento crucial da sua jornada, e vão ter mais desses momentos, que cada um vai ser apresentado de uma forma, cada um vai ser, é, cada experiência vai ser apresentada de uma forma, vai ser, isso é nada mais é do que uma experiência, é uma vivência que você vai ter, vai ser apresentada de uma forma tão única que o que eu estou explicando aqui nem sempre vai ser válido para ti, mas no geral vai ser mais ou menos essa sensação, para vocês pegarem aí o jeito e entender o que está ocorrendo com vocês, desses limites inquebráveis que estão à sua frente. Então, ali naquele momento de maior fragilidade, de maior medo, de maior angústia, de maior escassez, de maior tudo, todos os problemas serão os maiores nesse momento. Ali, nesse momento, você tem a chance de dar um passo adiante e quebrar o limite mais importante da jornada espiritual do ser humano, que é a confiança em Deus. Eu estou repetindo isso porque a confiança em Deus, ela vai te trazer uma paz que não é deste mundo. Ela vai te trazer uma paz que não é deste mundo. Então, aqui, a gente se encontra nesse momento, olhando para o abismo, onde todos os conflitos da nossa vida estão ali na nossa frente. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde nem correr. As dívidas já estão estratosféricas, a esposa já, ou o marido já pegou as crianças e vazou, a casa está caindo literalmente mesmo, porque o telhado não tem mais conserto, está caindo na cabeça de todo mundo, o carro pegou fogo, a conta bancária está zerada, o emprego já foi para o espaço, tudo, tudo. Nesse momento, às vezes, nem sempre é assim. Às vezes é um momento em que você está numa doença ali, gigantesca, num momento ali que não tem mais remédio, não tem mais o que fazer. Você já tomou tudo, já experimental, foi de tudo, e não tem mais para onde correr. E aí? O convite é esse. Dê mais um passo. Aguente firme. Mas daí você olha para diante e fala, mas para onde? Se tudo que eu fiz não funcionou, cara. O chão que você tinha acabou. O próximo passo é para o abismo do desconhecido. Você vê, olha para baixo não tem chão, olha para cima não tem, é nuvem. Olha para os lados não tem mais nada. O próximo passo é para o nada. É para o nada, o absoluto nada. E esse absoluto nada é simplesmente tudo. É simplesmente tudo. Nesse momento, ocorre uma mudança gigantesca dentro de ti. Por quê? O primeiro passo de confiança foi dado. É nesse momento em que a verdade que Jesus trouxe, quando o meu filho der um passo na minha direção, eu darei 99 na direção dele. Nesse momento, você acha que você vai cair, você vai morrer, você já não tem mais o que fazer? É nesse momento que ocorre a virada na sua vida espiritual e tudo começa a se reorganizar de baixo para cima, da menor importância para até a maior importância, da menor dificuldade até a maior dificuldade, porque esse momento foi só o primeiro passo. Você está construindo essa confiança em Deus. Então, ali você não tinha escolha. Você tinha que dar esse passo ou sair correndo, desistir de tudo. Então, já que tu disse, eu vou dar esse passo de confiança. Então, aqui nesse momento,
toda a sua vida espiritual se reorganiza. Se reorganiza de tal forma que o seu subconsciente vai começar a trabalhar de uma forma tão mais ativa e sábia que você não vai perceber nos primeiros meses ou anos, mas vão ocorrer mudanças drásticas no seu comportamento, nas suas, na sua forma de ver a vida. Então, esse momento que você está nesse final de ciclo, nessa quebra de ciclo, onde o que parecia impossível ocorreu ali na sua frente, que é isso que ocorre. Tá tudo desabando, você dá um passo no nada, mas você não cai. Você dá um passo adiante, mas você não cai. Você não é derrotado, você não é esquecido, você não é deixado para trás. Nesse momento, a divindade em ti se levanta e você caminha mais um pouco. Então, ali se constrói a base mais sólida para a confiança no mundo espiritual, de que eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um. Ali começa. É nesse momento que começa. É claro que tem a contrapartida positiva, que provavelmente também vai ocorrer essas mesmas atividades, só que a pessoa que por ter um pouco de mais maturidade emocional e espiritual, ela vai dar esse passo mais fácil. Então, ela não vai chegar na beira do abismo. Ela vai escutar, dê mais um passo. Ah, tá, já dei. Ah, então é isso. Então, é que nós, humanos comuns, na média aí, né? Isso não quer dizer nada demais, é só que é o normal. Isso, para nós, a gente resiste um pouco mais. A resistência é um pouco maior. É só isso. É só esse fato. Então, ali, você deu o primeiro passo, construiu a base sólida da confiança. Quebrou um dos mais importantes limites do ser humano, de que eu estou separado do meu pai. Aqui quebrou esse limite, quebrou. Você não vai perceber de momento, porque é uma coisa que vai vindo à tona. É que nem andar. Você lembra quando você deu o seu primeiro passo? Não. Você só foi andando, 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 até pegar confiança e tá correndo que nem um serelepe aí por aí, por tudo. Uma criança feliz e contente aí, pulando e se divertindo, né? Você não lembra desse momento. Por que você não lembra desse momento? Porque é a mesma coisa aqui. Esse momento, você provavelmente, agora você pode até lembrar, e durante um bom ano, uns bons anos você vai lembrar. Mas depois o que vai ficar é só a confiança sólida de que eu e meu pai somos um. Não desse primeiro momento. Isso nem vai importar mais. É que está sendo lembrado isso agora, para que sirva de exemplo para vocês entenderem esse passo, essa quebra de limites. Que o nosso ser espiritual, que a gente é tudo, essa carne e osso aqui, tudo isso é espiritual. Isso não tem limites. A limitação está só aqui. O problema está só aqui. Então, a gente começa a quebrar esses limites, quebrar esses limites, quebrar esses limites. E esse é o mais importante. É claro que vão ter outros, como esse, muito importantes. E aí, você vai percebendo. Como você já teve o primeiro, opa, você olha, fala, meu Deus, é bem parecido. Eu achei, em alguns momentos a gente acha até que a gente não aprendeu nada, porque a gente se vê naquela mesma, às vezes a situação é diferente, mas o tamanho do conflito é até maior, né? Mas o que ocorre? É mais uma quebra de limites que está ocorrendo. Então, quando você se sentir que você está soterrado por problemas, soterrado por qualquer situação, é justamente esse momento. É claro que uma pessoa que não está nem aí com nada, ela simplesmente vai largar, a Deus dará, e vai continuar se aprofundando nos problemas. Agora, no caminho espiritual, a gente olha para a situação conscientemente, por isso que foi falado por muito tempo ali, da oração consciente, de estar consciente no aqui, no agora, né? Do, do momento que você está percebendo que realmente é, sem o conflito,
sem a preocupação de julgar aquilo como sendo bom ou mal, né? Então, você está naquele momento. O que que ocorreu? Ah, minha namorada foi embora. Simplesmente foi embora. E agora eu não sei o que é que eu faço. Meu mundo acabou. Nesse momento, é uma quebra de limites que está ocorrendo contigo. É justamente isso. Ah, eu ganhei na loteria. Qual a diferença do oposto? Eu perdi tudo. Nenhum. É só uma polaridade positiva. Mas, ao mesmo tempo, está começando uma quebra de limites. Por quê? Até então, você tinha um limite do quanto você podia receber pela graça. Agora, quebrou esse limite. Opa, peraí. Eu ganhei ali, meu salário, de repente, triplicou. Opa, peraí. O que está ocorrendo? A pessoa que ainda está na dualidade, ela vai usar isso para entrar na zona de conforto. A pessoa que está no caminho espiritual vai utilizar isso para ficar mais atento, mais no aqui e mais no agora. Estar consciente, uma oração consciente. O que é oração consciente? Estar perceptivo do que está ocorrendo, só isso. Sem julgar, principalmente. Sem julgar e sem classificar nada. O que está ocorrendo? Ah, meu salário triplicou de uma hora para outra. Uma pessoa ainda na dualidade vai entrar na zona de conforto, vai se estagnar, vai achar que ela já é o rei da cocada preta, vai começar a gastar rios de dinheiro que não tem necessidade. Em contrapartida, uma pessoa em equilíbrio vai olhar para esse recurso a mais, tá, eu estou recebendo a mais, o fluxo tem que ser maior também. Está entrando mais, eu tenho que deixar sair mais, não acumular. O acúmulo de energia, seja ela financeira, emocional, no sentido romântico, qualquer sentido, o acúmulo de energia não é benéfico para nós. Nós somos seres fluídicos, que fluem com o universo, que fluem com a vida. Então, nesse momento, o ser que está na jornada espiritual, ele olha para aquele momento em que a abundância dele, o fluxo dele aumentou e ele percebe que, tá, eu não posso acumular essa energia, eu tenho que fazer ela fluir. O que que ele faz? Ele começa a doar. Doar. Pode ser doação financeira, pode ser, ele se torna mais amor, ele se torna mais sábio, ele começa a compartilhar, e é o que está ocorrendo aqui. Esse, esse estudo de quarta-feira, ele é justamente isso. O grupo, ele atingiu um momento em que a fluidez, a graça, ou o contexto de, de recebimento que a gente está tendo é tão maior, né? A gente está ali numa graça tão maior que a gente é impelido a compartilhar mais. Uns estão compartilhando com música, outros seguiram o canal, seguiram abrindo seus próprios canais, outros seguiram estudando outros mestres. Então a gente está, o fluxo que está vindo está maior. O rio se alargou. Então, está passando mais água. Se a gente acumular essa água, ela transborda e leva a represa embora. É o que ocorre em qualquer barragem que a gente já construiu. A gente deixar acumular demais, isso atropela tudo. Então, o fluxo tem que continuar. Da mesma forma que está vindo, tem que ir. Então, aí a gente começa a perceber que tanto a parte áspera, quanto a parte mais boa, que a parte ruim quanto a parte boa, a gente tem que interpretar isso como quebra de limites. Tá, eu estou recebendo mais, então eu preciso ser mais. Não no sentido de que eu vou adicionar mais alguma coisa ao meu ser. Eu, eu tenho que deixar o meu ser se expressar mais, como eu realmente sou. Então, começa a vir à tona experiências espirituais, de todas as formas.
ásperas, suaves, boas, más, de escassez, de abundância. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que tudo o que está fora da harmonia, do caminho do meio, da oração consciente, do estar aqui agora, como a gente der o nome, não importa. Tudo isso que está fora desse meio, dessa harmonia central, é, em si, uma quebra de limites. Então, se hoje você recebeu um recurso, seja lá o tamanho que for, abundante, isso quer dizer que você já está sendo chamado a trabalhar mais. E trabalhar mais não quer dizer que eu vou ficar até 3 horas da manhã doando, nossa, fazendo coisas e não vou dormir mais, não sei o que lá, não tem nada a ver com isso. O trabalhar mais às vezes, sendo bem franco, é trabalhar até por si mesmo, para se perceber mais, para se conhecer mais. Isso é muito importante, porque aqui a gente vê na jornada espiritual o pessoal tropeçando, porque recebe ali uma abundância, um fluxo maior, uma graça maior ali, e acha que aquilo é o ápice de tudo. Mas, na verdade, é um momento, é só um momento aqui. Então, a gente aqui, observando isso, a gente está aqui, a gente recebeu mais sabedoria, pode ser mais saúde, mais qualquer coisa que for. Então, a gente está aqui, nesse momento, a gente começa a ser mais, olhar mais para o nosso momento. Isso é ser iluminado. E a maioria das pessoas acredita que o estado da iluminação é virar uma bola de luz ali, né, que nem o Sandra aí, a maior parte do pessoal que estudou com o Sandra aí, né, aí trazendo o carinho que ele trouxe aí pra gente, a sabedoria também que ele deixou pra gente aí, né. Não tem nada a ver com ser uma bola de luz. E nem que você vai sair alimentando as pessoas. Se for esse o seu caminho, você vai sentir dentro do seu coração, intrinsecamente, você vai ser levado a fazer isso. Mas, no momento de hoje, poucas pessoas vão ser levadas a fazer isso. Por quê? Porque cada um tem um papel a ser cumprido. E, nesse momento, cada um está sendo levado a cumprir esse papel de formas que beneficiem a totalidade, a unicidade. Então, a aparência, não, mas eu gostaria de ir lá alimentar as criancinhas, não sei das quantas, né? Mas será que isso é realmente, será que esse é realmente o seu caminho? Aí a gente volta até para oração consciente, né? Estar se questionando, né? O quanto daquilo a gente acha que é verdade para a gente. E o porquê que a gente acha que é verdade aquilo para a gente. Então, a gente começa a observar tudo que está ocorrendo na nossa vida. E isso também é um ato de doação, porque quando a gente mantém a nossa luz interna acesa, a gente ilumina a todos à nossa volta. E isso, por mais que pareça, por mais que pareça inútil, né, do ponto de vista humano, porque eu até fiz um convite a um amigo esses dias atrás de fazer uma oração para ele, e ele falou assim, a oração não vai pagar meus boletos. Realmente, não vai pagar os boletos seus. A oração vai abrir a sua consciência para que você encontre o caminho que está ali já disponível para ti, para que os boletos sejam pagos todos. Esse é o fato. A oração não vai fazer mágica. A oração não vai, a meditação não vai fazer mágica. Porque a meditação é oração. Um termo bem simples. Sim, né? Para que a gente possa entender. A oração é isso, é o meditar, voltar-se para dentro e conhecer a ti mesmo. Isso é oração. Pedir é só mendigar. Pedir alguma coisa, pai, eu queria ter um Fusca azul.
um Fusca verde, sei lá, um Fusca preto, mesmo da música, né? Isso é só mendigar. Isso é mendigar. Para um ser que tem tudo, isso é mendigar. Então, nesse momento, eu quero que você olhe para todos os seus limites que até então você achava que tinha. Olha para eles, da forma que eu trouxe aqui para você, da forma que eu pude aqui me expressar. Eu espero que tenha chegado no seu coração de fato. Espero de verdade mesmo que tenha chegado. Não, não vai importar se são uma ou duas pessoas que vai chegar a isso. Isso é irrelevante. Até se for 0 pessoas, não vai ter importância nenhuma, porque vai ficar aí, uma hora ou outra, alguém vai ser tocado por isso. Não pelo que eu estou falando, mas pela verdade que está sendo expressa. Não pelo Rafael, mas pelo ser espiritual que eu sou. O Rafael não importa, tá? Não tem importância nenhuma nesse momento, porque ele é um ser cheio de limites, cheio de medos, cheio de contradições, cheio de problemas, assim como você que está aí do outro lado da tela. Então, agora, nesse momento, o ser espiritual que está falando contigo, não fala para você, não se importe com a sua identidade. Essa identidade, é, a sua profissão, nesse momento. Isso não quer dizer que você vai largar, a Deus dará, que você vai ter que parar de estudar, que você vai ter que não tem mais importância nenhuma. Dentro do contexto humano tem importância. É óbvio que tem importância, e é gigantesca essa importância. É só que a gente vai parar de endeusar o nosso ego. Nesse momento, a gente vai parar de endeusar nosso ego. A gente já tem a confiança de que eu e meu pai somos um, tudo que ele tem é meu, então eu não preciso mais lutar, eu não preciso passar por cima de ninguém para conseguir as coisas que me são necessárias para a jornada espiritual. Elas virão até mim pacificamente, através de muita harmonia, de muita paz, de muita alegria. E isso também é uma pegadinha. Por quê? As pessoas acreditam que tudo que só o que vem em harmonia, o que vem em paz, o que vem em felicidade é espiritual. Aí a gente quebra outro limite, porque na maioria das vezes, atrás daquele conflito que a gente está tendo, que está vindo aquele conflito e vem aquele conflito de novo, e vem 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 de novo, e repete. Você se sente, meu Deus do céu, não estou aprendendo porcaria nenhuma aqui. Estou patinando mais do que carro na lama, que carro velho na lama, né? Apesar que os carros velhos andam melhor na lama do que os novos, né? Estou patinando que nem um doido aqui e não sei o que fazer, não está saindo nada. Nesse momento, acalma seu coração, tenha calma, medite não para pedir nada. Se for pedir alguma coisa, peça sabedoria para compreender esse momento espiritual que você está passando, para que ele traga diante dos seus olhos o que ele está tentando te ensinar, de uma outra forma que você não está conseguindo ver nesse momento, nessa forma. Isso você pode pedir, mas pedir isso, aquilo, mais dinheiro, mais namorada, mais carro, casa, apartamento, isso é irrelevante. Isso tudo você já tem. Até essa sabedoria espiritual você já tem. Mas é um ato de humildade dizer ao Pai: Pai, me ajuda, me ensina, me mostra, porque os meus ouvidos e os meus olhos estão tapados, estão cobertos. Então, por favor, me ajude a ver, porque eu quero ver. É a persistência. É uma outra quebra de, de limites, né? Manter-se ali na persistência. Tá ali, a situação aparentemente é gigantesca. Você está longe da sua namorada, do seu namorado, e não tem como ir lá nesse momento, e você gostaria de trabalhar lá perto deles, perto dela ou dele, né? E estar lá com eles, e nesse momento não tem como, porque
até então você não arrumou um trabalho ali ou alguma coisa que te sustente, porque também você não quer ir para ser um peso morto para a pessoa, né? E vem aquela aparência de, poxa, será que eu consigo mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, agora a gente quebra mais uma barreira. Se Deus colocou essa experiência na sua vida, seja da forma que veio, às vezes ela vem de forma meio atribulada, né, para que a gente vá organizando as coisas que estão ali no meio delas, né? E, por exemplo, você pode, quantos de nós aí não tiveram vários relacionamentos iniciais até que o relacionamento seguinte fosse um relacionamento mais harmonioso. Então, nesse momento, a gente começa a perceber o porquê dos relacionamentos ser tão conflituosos na adolescência, no início da maturidade do adulto, né? E até num relacionamento que aparentemente é mais harmonioso, nesse contexto nosso, ele serve para que os dois seres comecem a aprender e a caminhar de forma mais firme, de forma mais constante, e sejam apoio um para o outro, porque um vai errar com o outro. Então, um vai errar com o outro, e esse erro um com o outro vai quebrar as barreiras de um com o outro. Por quê? Onde que a pessoa vai errar contigo? Justamente naquele ponto em que você tem mais medo de ser, por exemplo, traído. Ela vai, ela vai abraçar um amigo homem dela lá, sua namorada, ela vai abraçar um amigo homem dela que ela tem desde a infância, que sempre foi amigo dela, na sua frente ali. E isso vai se tornar um conflito gigantesco para ti, mesmo sendo um relacionamento harmonioso. Ela está trazendo isso à tona para te humilhar, para te. Não, ela está trazendo isso à tona porque o eu real, a divindade feminina, dentro dela, vai, vai trazer isso à tona. Se para você for um conflito, você vai vivenciar como conflito. Se para você já for o início do aprendizado ali, que você começa a olhar para isso, você olha para isso, e vem aqueles ciúmes, vem aquela situação que te incomoda um pouco, mas você fala, pera, como que o meu próprio ser vai me prejudicar? É claro que nem sempre a gente consegue, às vezes a gente vai cair, a gente pode sentir os ciúmes, a gente pode isso e aquilo, né? Ir lá tentar conversar com a pessoa, assim, com ciúmes, né? E falar um monte de borracha. Então, não se preocupe nesse momento também, porque a gente está aqui para quebrar os nossos limites, e esse é só mais um deles. Então, você olha para aquela situação com dignidade, principalmente, com muita dignidade, para o seu próprio ser e daquela pessoa que está ali, como companheira sua. E você entende que é uma amizade dela, ela não é a sua propriedade, nem ele é sua propriedade também, porque a mesma coisa que ocorre é se inverter, é dar na mesma, ali, a moça vendo o seu namorado abraçar uma amiga dele de longa data ali. Então, nesse momento, você está sendo chamado a olhar para essa sombra que se levantou dentro de ti, esse limite que se levantou dentro de ti, porque isso é uma limitação que você tinha ali, que se autoimpôs, esse limite, de que você só amaria a pessoa em tais condições, que ela não pode ter amigos homens bonitos. A sua namorada não pode ter amigos homens bonitos. Então, ali você se vê um cara de altura normal, mas o melhor amigo da sua namorada é um cara grandão, fortão. E aí? Sempre foi amigo. Enquanto ela estava solteira, não quis nada com ele, sempre foram amigos. E aí? Você vai olhar para isso com dignidade para você e para ela, ou você vai entrar no conflito? Aí, dentro do caminho espiritual, a gente tem essa maturidade para entender isso. Isso é o ponto inicial que eu falei ali, da primeira quebra de limites mais importante para o ser humano. Porque você começa a sentir dentro do seu coraçãozinho aqui,
desse formoso aqui que bate 100% do tempo por ti, você começa a sentir que ela é o seu ser. Aquele outro cara também é o seu ser. Então, o ciúmes vai se desvanecendo, vai se dissolvendo, até o momento que você percebe que ela deu cumprimentou ele, tchau, e aí, benção. É um amigo, tá, é um amigo só. E só isso. Vai continuar sendo só um amigo. Vão se encontrar, vão bater um papo, vão dar risada das coisas que eles vivenciaram antes de te conhecer. E acabou. É isso. É amizade. Ela tinha amizade antes, conversava com essa pessoa antes. Ele tinha essa amizade antes, conversava com essa moça antes. E continua conversando. Não muda nada. Então, a gente quebra um outro limite de que a gente possa ser traído, a gente possa ser maltratado, a gente possa ser humilhado, a gente possa ser. Todos esses são limites que a gente se autoimpõe. Todos eles são limites que a gente se autoimpõe. Então, nesse momento que você está aqui comigo, que me acompanhou até agora, eu faço esse convite. Quando você se deparar com uma situação dessa, entenda isso como um limite que você pode superar na sua jornada espiritual. Não que vá ter esforço para superar, porque quando a gente passou por esse primeiro momento mais turbulento, tudo começa a se entrar num estado de harmonia. É claro que não é de uma hora para outra, como eu disse antes, mas você vai percebendo cada vez mais, você vai construindo essa confiança inabalável no ser de Deus que é você mesmo. Então, quanto mais você caminha, mais você confia em si mesmo, nesse ser divino, espiritual, sábio, luz do mundo, sal da terra, caminho, verdade e vida que você é. Então, aí você começa a entrar no estado de calma, de paz e de harmonia cada vez mais profundos e cada vez mais constantes. E aí, até para quem foi acompanhando aí, né, no nosso contexto, uma das nossas irmãs aí de estudos, a Rita, né, teve um momento que ela se sentiu que ela não estava mais ali sentindo nada, estava ali no momento de aparentemente de mar calmo, né? Esse também é uma quebra de limites muito importante. Eu acho que é a segunda quebra de limites mais importante ali que eu possa ver no contexto da nossa jornada espiritual. Por quê? Porque nesse momento, você não sente mais nada. As meditações que antigamente você sentia, que eram, nossa, você se sentia maravilhoso, como se estivesse no Nirvana, né? Aí, usando a linguajar dos nossos irmãos, se sentindo maravilhosos e formosos e perfeitos e qualquer outra coisa assim, você não está mais sentindo nada. Você medita, não dá em nada, você vai para um lado, não dá em nada, vai para o outro, não dá em nada, é simplesmente nada. Está ali. É como se fosse mais um dia só, normal. Mais uma segunda-feira, né? Esse é uma segunda, é uma quebra de limites muito importante, porque até então, como ser humano, você estava imerso nas polaridades, ou no muito áspero, né, no mais profundo ali do vale da sombra da morte, ou na alegria, quando você estava na meditação. Né? Eu estava nesses dois aqui contextos aqui, ó, estou até cercando aqui para ver se no topo do mundo ou nas profundezas do vale da morte, da sombra da morte. E ele em conflito completo total ou na paz completa e total. Mas isso, no ser humano, sempre fica assim. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, o ser humano está acostumado com esse vai e vem, com esse pêndulo, esse movimento pendular da polaridade. Positivo, negativo, bom e ruim, masculino e feminino, e assim por diante. Né? Um é em cima, como é embaixo, né? Esse pendular aí, a gente tem esse exemplo aí
o Hermes Trismegisto, a tábua de esmeralda, né? E, só que na tábua de esmeralda também, aí o Hermes dá no finalzinho, ele dá o checkmate. Quando o ser se torna iluminado, ele começa a caminhar entre as estrelas, né? O que que é isso? É o momento em que a harmonia começa a se estabelecer. Isso é um fato muito importante. Quando você entrar nesse momento que você não sente nada, que você não está, não é nem uma alegria extrema, nem uma tristeza extrema, parece que você está ficando apático até. Esse é o momento mais, segundo momento mais importante da jornada espiritual. Você está começando a experimentar a harmonia constante na sua vida. Por que que eu falo isso? Porque até então a gente estava aqui no topo do mundo ou aqui no Vale da Sombra da Morte, e nesse momento, aqui a gente está aqui, onde tudo é harmonioso, não tem conflito, não tem nem aquela alegria gigantesca, nem aquela tristeza desgramada e que te tortura e te faz ver tudo como todo mundo como o seu carrasco. Você não está aqui nem como, vendo todo mundo como santo e lindo, cheiroso e majestoso, nem aqui como vendo todo mundo pecador e sei o que lá. Agora você está aqui, vendo todo mundo como o seu próprio ser. Esse é um momento importante. Eles são o seu próprio ser. Não, e aí você vai até um pouquinho mais adiante. Não existe eles, só existe o seu próprio ser. Então você olha para aquela pessoa na sua frente, que está esbravejando ali, e você não está sentindo nada, nem raiva, nem nada por ela. Nesse momento, você olha para ela e não é nem sorriso assim humano, mas é um sorriso de eu sei quem tu és. És o meu próprio ser. Isso quebra a pessoa de uma tal forma que ela para de te agredir física ou moralmente ou intelectualmente, seja lá que forma que ela for. Ela para de te agredir. Ou para instantaneamente, dependendo aí da liberdade espiritual que tu já alcançou, ou ela vai parando com o tempo. Vai parando com o tempo. Por quê? A luz é natural que ela ilumine tudo. E quando você, a gente está aqui, né, um solzinho aqui, em pleno nascer, raiar do dia, né? A gente começa a nascer, vai gerando sombra em todo mundo, o pessoal fica em conflito, né? Aí chega um momento que é esse que eu estou falando, que a gente está praticamente ao meio-dia, não tem mais conflito. Então, a pessoa que chega perto do C já nem começa a gerar mais sombra, ela começa a entrar em harmonia. É claro que ela gera um pouco de sombra ali, dependendo da consciência dela, ela gera até bastante sombra, mas porque ela vai se focar nela mesma, no próprio ser dela. Então, ela vai olhar para baixo e vai ver a própria sombra ali. Então, mas tu sendo o sol do meio-dia, a luz do mundo, você vai continuar iluminando ela silenciosamente. Nesse momento de harmonia ali, de paz, onde nada de extraordinário acontece. É simples assim, nada de majestoso, não vão estourar rojões por causa de ti, você não vai ser chamado para ir dar um depoimento no Fantástico, você não vai ser chamado para tocar violão na praça ou para um. E esquece isso. Isso aí é uma pequena quantidade de pessoas que vai ter essa jornada. E essa jornada, eu deixo bem claro, das pessoas que aparecem é muito mais difícil. Então, sinta-se abençoado por ser um trabalhador da luz que fica ali nos bastidores. Nos bastidores, você não vai ser incomodado, eles nem vão te perceber. Você vai iluminar, você vai ter a graça de perceber que a luz do mundo que flui através de ti está iluminando todas aquelas pessoas e você não vai se gabar disso. Você nem vai precisar se gabar disso. Então, nesse momento, você vai encontrar essa harmonia. Vai ser uma quebra de barreira novamente para ti. Ali você vai entrar em harmonia, vai perceber toda a felicidade constante desse momento. É uma felicidade que não é
Aquela, nossa, aquela alegria que você fica de olho regalado, que parece que você tomou Coca-Cola, 3 litros de Coca-Cola, e você tá, mais uns 10 copos de café, e você tá elétrico e saltitante. É uma alegria aqui, sem extremos, na paz. E tudo vai ser visto e vivenciado através dessa harmonia. Tudo, absolutamente tudo, através desta harmonia. Então, nesse momento, vem o conflito, assim como vinha antes. E você olha para ele e relaxa. Tá, é só mais um. É só mais uma pedrinha no meio do caminho. Então você percebe que todas essas pedras sempre estiveram lá e sempre vão estar lá. É como aquela estradinha de terra que está cheia de pedras ali. Por quê? Para você não precisar pisar no barro, não se atolar no barro. Então, essas pedras que até então você julgava sendo conflitos gigantescos ou pedras de tropeço, essas pedras de tropeço que eu digo são os momentos em que a gente se coloca numa zona de conforto. Então, como você está aqui, você está num momento de tranquilidade, de pura tranquilidade, de paz, de harmonia. Então, ali não tem mais isso. Você percebe que você está recebendo mais e precisa caminhar mais. Você está recebendo menos e precisa prestar mais atenção para não se afundar mais. Então, você está ali. Você vivencia na harmonia, não no conflito. Você não mergulha no buraco para ver até onde ele vai. Você olha para ele, tá, é um buraco. Desvia do buraco. É praticamente isso mesmo, né? Não tem esse esforço gigantesco que até então a gente achava que tinha. Porque estando na harmonia, você consegue ver as coisas de forma mais clara e calma. Então você consegue ver uma infinidade de possibilidades a mais. Agora, quando você está no sobe e desce, você nem percebe o buraco, você cai dentro dele, no buraco das polaridades, da dualidade. Você cai dentro dele ali e fica ali, opa, mas na hora que você percebe, você já está lá dentro. E aí, cara, por onde que sai desse buraco? Aí você olha, é para cima, a jornada é para cima. Mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço essa jornada para cima? Aí entra, se o estudante estiver no caminhando espiritual, essa jornada ele vai perceber que, ó, tá, vai ser um pouco dificultoso, vai ter um pouco de dificuldade, mas eu vou alcançar o topo e sair desse buraco. Porque mesmo nós, que já encontramos aí, já tem uma vivência de alguns anos aí no caminho espiritual, também tropeçamos e caímos, até feio, né? Em buracos gigantescos aí, né? E isso é comum, é só parte da nossa jornada espiritual. Não tem grandes, tem nada de gigantesco nisso. É só mais um dia. Um dia no buraco, outro dia fora do buraco, e a maior parte deles na harmonia. Então, a gente começa a perceber que a harmonia do nosso ser não depende de nenhuma dessas histórias que a gente acreditou ser parte do nosso ser. É claro que elas têm a importância de nos mostrar que elas nunca foram parte do nosso ser. E por elas serem duais, tanto positivas quanto negativas, tanto boas quanto ruins, elas vão mostrando todos os extremos da vivência humana. E aí, quando a gente começa a entrar na vivência espiritual, e a gente começa a experimentar a suavidade, o caminhar tranquilo, aí a gente começa a entender, opa, eu entrei numa tristezinha aqui, não, deixa eu voltar pro meio. Opa, eu entrei numa alegria aqui mas por que eu tô tão alegre assim? É só ganhei um jogo de ping-pong ali só, então, opa, deixa eu voltar aqui. É isso. Aí você começa, mesmo que você ainda saia bastante para as polaridades, você vai percebendo, você já está com maturidade suficiente para perceber que aquilo não é o estado do seu ser. Aquilo não é você. Aquilo é uma crença. E um dia você já acreditou que precisava, nossa, uma crença, eu precisava ficar feliz da vida quando alguém me desse parabéns, e não sei o que lá, porque
meu chefe me deu uma promoção, se eu não ficar pulando de alegria, eu não estou expressando gratidão por ele, por essa oportunidade nova que apareceu. Não é isso, tá? Obrigado, chefe. Eu vou, a partir do dia que eu vou começar amanhã, né? Eu começo nessa nova função, ganhando mais. Então, a partir de agora, eu já me comporto como essa função. Então, não vou esperar amanhã. Eu já sou essa função. Você já me deu ela. Eu não preciso do sinal ali para que eu comece a ser o chefe, eu comece a ser o gerente. Eu já sou o gerente, então beleza. Amanhã eu já começo, já hoje. Amanhã a gente já vem, já acerta, bate papo com todo mundo e entra em, entra em harmonia com todo mundo aí, tranquilo. Para o ser humano comum, isso é uma falta de gratidão, porque o cara, nossa, ganhou o cargo de gerente ali, e o cara só falou isso, com essa cara de peixe morto. Aí a gente olha para o nosso momento de harmonia. Tá, é só um trabalho diferente, vou ganhar um pouco mais de recursos e beleza. Como que eu vou expressar a minha gratidão? Fazendo, honrando aquela confiança que a pessoa me deu. Ah, tá, me deu confiança, ele achou que eu sou que eu tenho merecimento, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, a capacidade intelectual, emocional para lidar com esse cargo. Então, eu vou honrar isso, eu vou me pôr ali, fazer o serviço que tem que ser feito, melhor que eu puder, para honrar isso. Essa é a melhor forma de, de retribuir. É claro que, de vez em quando, a gente é pego ali por alguns seres humanos ali, os nossos irmãos, que ainda precisam desse, dessa, dessa, dessa festança externa, né, que não tem mais necessidade aí, para que possa entender isso como gratidão, ou seja lá como for, né? A gente já não precisando, né? Se a pessoa cobrar, você fala, ai, não, fulano, daí você explica, olha, não é que eu não estou grato, é que eu já entrei como gerente. Você falou, você quer o gerente, você quer ser o gerente? Sim, beleza, a partir de agora, eu sou gerente, não posso mais brincar, não posso mais ficar lá, opa, uhul, enquanto era só o cara que apertava o parafuso, acabou mesmo minha responsabilidade. Eu apertei do jeito certo, na pressão certa, nas voltas certas, acabou. Aqui não. Aqui eu tenho muito mais responsabilidade. Você está vendo que o fluxo aumentou, a responsabilidade também. Então, eu tenho mais responsabilidade. Eu não posso ficar ali. É claro que eu estou aqui já planejando, já olhando para toda a situação para que eu possa corresponder à sua confiança que você me deu aqui. Não quer dizer que eu tô sendo ingrato. A minha gratidão vai ser, pô aí, ó, na sua mesa ali, ao final do dia, ao final do mês, ó, tá aqui o trabalho pronto. É isso que eu entendo como gratidão. Porque se eu ficar fazendo firula aqui para você, se eu ficar fazendo aparência aqui, chega no final do mês e aí o trabalho. Ah, o Rafael é muito gente boa, o Rafael é muito aquilo, muito isso, mas não entregou o trabalho. O mais importante é o porquê ele foi colocado naquele cargo para entregar o trabalho. Por que que você foi ser chamado a, a fazer um trabalho espiritual? Para passar as suas experiências espirituais para as outras pessoas. O melhor que você puder, independente da aparência que tiver ali sendo jorrada na tua frente. Então, ali, nesse momento, a gente começa a entender como que se quebra as resistências, como que se entende o funcionamento delas no nosso contexto do dia a dia, como que a gente usa elas como ferramenta de crescimento mesmo, né? Que a gente olha para elas, percebe elas vindo à tona no nosso ser como conflito ou como zona de conforto, né? E a zona de conforto também é um conflito aparentemente bom, porque você está ali, está ganhando bem, tem uma vida boa, tá só que passeia, toma uns uísque e tudo mais, e, pô, tá tranquilo.
não tem com o que se preocupar, né? Então, a gente começa a observar toda essa gama de novas opções, de novos caminhos, porque a gente quebrou os limites do do nosso pequeno eu. A gente descascou aquela imagem do antigo eu, arrancou um pedaço a mais daquilo que não era o antigo, não era o eu realmente. E sobrou um pouco mais do eu que eu sou. E agora, quebrando esse limite, eu estou apto a ser mais, fazer mais, amar mais e vivenciar mais também. Então, pessoal, eu agradeço. Hoje não vem ninguém para bater o papo aí, mas não faz diferença nenhuma. Eu agradeço você que está acompanhando o canal aí, que está participando, que está comentando, que está assistindo, né? Espero que esteja tocando o seu coração de fato, né? Se você quiser, se inscreve para continuar acompanhando, para continuar recebendo, né? O like, essas coisas assim, até tem uma importância ali para chegar em mais pessoas, mas tá tranquilo isso também, não esquenta a cabeça com isso. Se você quiser se inscrever, se inscreve, se quiser dar o like, dá o like, se quiser dar o dislike também, dá o dislike, fica tranquilo, não, não, isso não vai chatear ninguém, pelo contrário, vai trazer, se você quiser trazer alguma crítica também, ou alguma sugestão, por favor, fique à vontade, escreva aí nos comentários, né? Porque a gente está tentando, pelo menos eu estou tentando trazer de forma mais abrangente, demais para tocar o coração das pessoas mesmo nessa experiência que a gente está tendo, principalmente agora nesse momento de transição, onde todos os conflitos estão vindo à tona, né? Está sendo quebrados os limites aí da humanidade e está vindo à tona as sombras de guerra, de doenças, de conflitos, de drogas, de não sei o que lá mais, de tudo essas coiseiras todas. Então, todas essas são quebras de limites, né? Que estão sendo postas aí na mesa para que a raça humana se torne um pouco mais consciente de si mesmo, né? Então, é isso. Agradeço a participação de todos, a audiência de todos, e um beijo no coração de todos, bem gigante. Até mais.